maninhos! Fala, maninhas do nosso coração! Não é, Raquelzinha? Fazendo a diferença cada vez mais na tua vida e na vida de todos. Hoje, no portal Furacão de Notícias, no Vem Com Nós temos uma escritora, Raquel. Conta aí pra gente, não é não, Raquelzinha? Caraca, fala maninho, fala maninho. Hoje a gente está aqui com uma pessoa fantástica que mudou a história da escrita no Amazonas. Francina Liras, é um prazer estar vendo você por Seja aqui. no Vem Com Nós. bem-vinda, amiga! Apresente-se aí pros maninhos e maninhas do nosso Amazonas, do Brasil e do mundo, porque o portal Furacão de Notícias é internacional. Muito bem. Eu fiquei assim, agora me preocupou com as falas da Raquel. Raquel, né? Dessa mudança. E bem, eu sou Francina Lira, eu sou de Benjamin Constant, interior do estado do Amazonas, e atualmente eu sou pedagoga da CEMED, eu sou presidente da Associação dos Escritores do Bombril, Amazonas. 1001 utilidades. E também, né, eu fundei o Grupo Formas em Poemas, um grupo só de mulheres, em 2010, então nós já estamos há 15 anos nessa caminhada. Sou produtora cultural, eu sou para o que der e vier. Olha aí. Dentro da literatura, dentro da cultura, e para os meus amigos, eu sou para o que der e vier. Olha aí. Olha, mas não se preocupa não, porque quando eu falo que você mudou a escrita no Amazonas, é que você deu uma voz feminina. Quando a gente só ouvia a poesia, que é uma palavra doce, vindo da voz dos homens. E você mudou isso. E hoje entendeu? vem de uma mulher. Falando de O mais rio, fascinante, né? falando de natureza amazônica. Então, para nós, isso foi uma conquista. Eu lembro do processo, lindo. Pois é. É uma mulher amazônica, né? Em 2010, né, para quem não sabe da história, eu fui para o Floresta, lá em Maués, e onde só tinham duas mulheres nesse evento, que eram a Ana Peixoto e a Iraildes Caldas. E a Ana Peixoto ficou até o final do evento. E na nossa volta de barco, né, bem amazônico, nosso passeio amazônico, eu fiz uma entrevista com a Ana Peixoto, porque eu já me arriscava, sabe? Eu sou muito de me arriscar, de querer fazer algo diferente. E eu comecei a filmar e fazer uma entrevista com a Ana Peixoto. E eu perguntei para ela, né, como é que ela se sentia sendo a única mulher lá entre os homens nesse evento. Foi um evento assim, de uns 3 dias, se eu não me engano. E eu vim com aquilo, voltei com essa vontade de querer mais espaço para as mulheres. Fiz a proposta, porque naquela época tinha a Associação Amalê, e a presidente era Socorro Gomes, e ela tinha me deixado responsável pela associação, enquanto ela fazia outras coisas, ela estava estudando. E me deixou para fazer eventos, para conseguir recursos para registrar, né, a associação. Então, eu já estava um pouquinho envolvida também. Aí, na época, falaram que não dava para a gente lançar um livro. E foi aí que eu tive a ideia de fazer uma exposição com poesias. E aí a gente começou a juntar a poesia com as outras artes. Primeiro foi um desenho em preto e branco, né? A proposta era as poetisas fazerem os poemas, a pessoa convidada a fazer as ilustrações. E a gente começou assim, fazendo uma exposição dentro da Valer, com poemas já dentro das gravuras, dentro dos desenhos. E aí foi um boom naquela época. Foi um boom mesmo que no ano seguinte a gente já fez uma exposição na Livraria Saraiva, e aí a gente foi para o Sesc, SESI, e para outras instituições, fizemos na Petrobras também. Foi assim um boom. As mulheres, a partir daquela época, né, tiveram muita evidência. Desde então, aí surgiram outros grupos que eu fico bem feliz depois de ter participado, né, ser convidada para participar de outros eventos de mulheres também, de encontros. Amiga, mas a questão, né, das mulheres. sabe o que é legal? Que elas precisam falar uma palavra, anônimas. O que você revolucionou foi dar voz a pessoas anônimas que escrevem também. Então, assim, de uma célula vem 3, né? Geralmente derivou em 3, você derivou em 10, 10, 100. Então, esse boom que foi fundamental. Porque tem pessoas que escrevem e ficam preocupadas com métrica, fica preocupada com espaço, com notoriedade. E aí precisa desse incentivo para colocar para fora. Quantos diários estão aí escondidos, né? Então, até hoje, a Francina faz esse trabalho.
Entendeu? É importante, né, Raquel, colocar até... Porque hoje nós temos, não sei se vocês conhecem, um casarão que fica lá no centro. Casarão de ideias? Não é o Não. casarão de ideias, do Noleto. Sim, mano. Pintor, né? Neleto. Neleto? Neleto, é Neleto. Neleto, né? Casa, Pois é, casa de ele é artes. muito amigo do meu amigo, né? E eu já fui lá. E lá tem umas fotos de vários escritores, fotos assim, desenho que ele pintou, né? Mas é pouquíssima mulher. Eu acho que se não tiver uma, é muito demais. Então, é importante essa representatividade das mulheres, entendeu? Na escritura, na escrita, na temática amazonense. É importante a gente termos, por mais representatividade, não é, Raquel? Assim como a Francinai, que venha outros também para fazer a diferença. Porque hoje é difícil, né? As mulheres, elas estão cada vez mais pegando espaços, mas como você disse lá no evento, só tinha duas, né? E você ali se privilegiou, né? Se sentiu honrada de estar ali e estar como mulher representando as outras amazonenses, as mulheres, a classe, e bem representado, né, Raquel? Então, assim, de que forma assim tu vê o Amazonas atravessar a tua história, assim, a temática, a linguagem ou a sensibilidade? Quando eu comecei a escrever, eu não focava muito na temática amazônica. Certo. Eu focava mais nos meus sentimentos, mesmo nas minhas vivências. Até a gente estava falando agora há pouco sobre o poema Canudo, né, que foi um poema de revolta pela É que eu perseguição. estava falando aqui. Que quando eu comecei a escrever, eu era vigilante. Eu só tinha o ensino médio quando eu entrei nesse círculo da literatura. Eu já lia bastante, mas não tinha com quem conversar, né? Eu estava inserida em outro contexto na Zona Leste. E depois que eu comecei a participar desses eventos culturais da Valer, eu passei a conhecer pessoas, né? Então, só que aí, naquela época, eu sentia assim que você tinha, as pessoas eram graduadas, pós-graduadas, mestres, e tinham uma profissão, né, regular, e eu era só uma vigilante. E aí começaram que eu digo, falando de preconceito, mas são as perseguições mesmo. E quando depois eu passei fui fazer vestibular, né? E eu falei nesse meu poema Canudo justamente isso, que eu não precisava de um canudo para dizer quem eu sou, né? Porque além da formação acadêmica, você tem uma história, você tem um contexto, você tem ética, né? Você tem identidade. Então, começou por ali também, mas já tinha escrito outras coisas. E daí, depois eu fui me envolvendo mais, assim, trazendo mais as minhas vivências, como o poema Tarrafa, né, que eu falei sobre o meu pai. Eu também já falei sobre as enchentes, porque eu vim para cá em 1987, mas eu vivi muita coisa do interior. Então, se eu gosto de estar em contato com o rio, com a mata. Então, teve uma vez que foi uma visita bem importante que eu fiz lá em Anamã, na alagação, sabe? Fui fazer uma atividade lá. E lá alaga totalmente, né? Alaga. É um E dos assim, municípios que mais alaga eu do fiz um Amazonas. poema com relação a isso, porque assim, é de uma beleza para quem vê, nossa, as ruas alagadas, é poético, mas para quem vive ali, não é tão poético assim, porque aquela, né, você tem doença, que né? É um trágico, né? são várias coisas que podem trazer doença, né? Tudo, né? Tudo você precisa de uma canoa. Então, perda mas dos depois móveis. no poema eu falo assim, eu peço até desculpa, né, por eu enxergar a beleza nisso aqui. Eu falei, nossa, que legal, eu estar ali, a água passando, e as pessoas brincando dentro do rio, né, de vôlei. Então, é um olhar que o poeta tem e que muitas vezes as pessoas não têm, não enxergam, né? Enxergam mais a dureza da vida. E mesmo assim, a dureza da vida ainda é poética. Então, então são essas coisas que eu ainda mantenho em mim, essa amazonidade dentro de mim. Porque eu sou caboquinha. Outro dia, numa outra entrevista, eu estava falando sobre colocar pão na farinha, porque a gente lá, eu comia muito peixe, às vezes até de manhã e tarde de Qual noite. farinha? Qual farinha? Não, o famoso chibé? Não, né, não. pão água, na né? farinha para a O pão na farinha ficar mesmo. sempre boa. Ah, fica bem... Na verdade, assim, porque... Olha a técnica, vamos lá ver essa técnica aí. Porque assim, a gente comia muita bolacha, era peixe, mandioca, tudo que vinha da terra mesmo, né? Nós não tínhamos geladeira, era pote. Então, Famoso beiju também, aí né? era muita carne salgada, né? Verdade. Salgadinha. Gosto de salgada nisso, né? Aí para durar, né? Para não apodrecer. Peixe também salgado.
Escalado, para quem não sabe, vai procurar saber o que é um peixe escalado. Só sabe o que é peixe escalado? Não, explica aí para os manos o que é Fala escalado. aí, que o povo Não, vai você ficar tira toda a curioso. espinha dele, né? Você, Aí ele fica escalado, é? pelo menos naquela época era assim que a gente falava. A gente escalar o peixe, tirar toda Não é sem Toda espinha, espinha. não, é escalado. escalado. É escalado, tá Aí, vendo aí? a minha irmã sabe falar mais dessas coisas. Porque assim, pão, a gente comia muita bolacha, comia macaxeira, tudo que vinha da terra. E quando a mamãe e o papai eles iam para Atalaia, que era a cidade mais próxima, ou Benjamin Constant, traziam pão. E para a gente não perder o pão, se a gente comia muito, eles colocavam dentro do saco de farinha, do cesto de farinha. E aí ele fica durinho, como se fosse um pão torrado, né? E depois eu vim saber, né, que eu falando essa questão assim de levar para esse projeto, de outro projeto que eu tô envolvida, né, que lá de Benjamin Constant, lanche para as crianças. Então os biscoitos eram legais. Eu falei, poxa, leva uns biscoitos, né, também, que seria legal levar esses biscoitos, porque a gente não tem esse tipo de coisa no interior. E aí eu falei assim do pão, né, colocava dentro do saco de farinha, a farinha suga a umidade do pão e ele fica duro e conservado. É Olha, praticamente que um pão maravilha. torrado, entendeu? Tá ouvindo, né, Raquel? Já é uma dica pra ti, viu? Eu Tu que era demora pra vizinha, comer pão, mano. tu já Eu era sabe. vizinha, só que eu Bota sou o pão na da- farinha. Eu sou vizinha. E lá a gente comprava aquelas latinhas de biscoitos. Eu já era mais elite lá na época. E como é o nome aqueles biscoitinhos deliciosos, latinha azul? Até hoje vende lá. Sei. Pô, toda vez que vem alguém lá da comunidade... Eu só gosto do queijo, eu só lembro do queijo La Pinta. Olha aí. E tem umas bolachinhas diferentes lá. Tem. Aí Olha tem aí. uns doces coloridos lá também, lá do Benjamin Constant, colorido com recheio de doce de leite, bem suave, no ponto. Poxa, Benjamin Constant. É porque assim a gente sofre influência lá da Colômbia, né? De Letícia. Então, Sim. muitos produtos, né? Vem de lá. Vem de lá, Tabatinga, e lá. São coisas diferentes. Até os refrigerantes são diferentes, né? Olha aí. Só para deixar um recado maravilhoso para todos de Benjamin Constant. Um grande abraço. Ó, estão aqui, maninhas e maninhas, falando de vocês, da cultura de vocês também, né? A gente Aqui, ó, cresceu com Tarzan, a mano. terrinha aqui, nata, né? Representando vocês ainda muito mais pro Amazonas, Brasil e o mundo. Um grande abraço para o meu amigo Davi Benegui, que sempre fez uma ótima gestão em Benjamin Constant. E vamos que vamos, né, Raquel? Fazer a Parabéns diferença. lá. Eu quero voltar, então já fico pedindo Ei, aí, por sabe favor, o que me eu leve para Benjamin Constant, porque quando eu fui eu não pude fazer nada, né? Agora vai fazer muito mais. Aí agora já entra na questão assim, tem um projeto lá que é Pequenos Leitores Grandes Sonhos, que está Olha sendo desenvolvido desde o ano aí. passado, que é uma equipe lá da igreja, né? E a Mirtes Fernandes foi que eu entrei em contato com ela quando eu soube. Eles levam todos os sábados livros para uma praça lá e deixam assim, uns tapetes, ou não é nem tapetes agora, porque isso tudo a gente começa por baixo, né? O TNT coloca os livros lá, as pessoas estão lendo e o projeto está Olha crescendo. Que maravilha, Raquel. Está crescendo, aí tem contação de vendo aí? história, tem atividades, agora assim, a devida Só demanda. falta funcionar lá, fazendo a diferença mais ainda. Tô querendo, mano, assim, É? desde o ano passado, gente do céu. Aí agora eles estão levando para os interiores mesmo, para as comunidades, já tem um barco está levando o pessoal para a comunidade para fazer a ação Perfeito. da Amei esse comunidade. projeto, ó. E a gente está precisando de doações, né? De livros, papel, porque são várias coisas que eles fazem, oficinas, Para começar né? essa campanha, levar a amiga. educação. Tem ó, muito livro aí nessas escolas. É desenvolver um futuro melhor às nossas crianças, aos nossos jovens e as pessoas em volta, né? Quando você, assim, na tua história, né? Houve um momento, assim, que você disse assim, para você mesma, assim, percebeu, porra, eu quero escrever profissionalmente. Chegou esse momento? Chegou? Não chegou não, porque eu vou levando a vida assim, profissionalmente me dedicar só para a escrita. Isso, assim, você disse, poxa, agora eu quero fazer uma coisa mais profissional ainda, quero fazer... Os Eu editais, acho- para os assinar. editais. Não, E muito nós temos mais, Era né? isso aqui, que ó. eu queria perguntar. Tá aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui é nosso queridinho. Ano Cores passado, da Floresta. nós lançamos 2 livros. Esse aqui, ele passou pelo edital da PENAB do município, né? E foi aprovado, nós desenvolvemos no ano passado. O Formas e Poemas, ele é um grupo só de mulheres. Só que eu sempre sou desafiada. Sempre sou desafiada e eu gosto de responder à altura, mas da minha forma. E tudo é com literatura. Gostei. Até rimou. Olha aí, é uma mulher poética, né? Tem que rimar. E tem 2 projetos nossos que foi um desafio, que foi
esse aqui, musicalidade, devido a esses comentários que eu sempre sofro, né? Eu fico, eu estou quietinha, não quero fazer muita coisa. Aí, para musicalidade, foi de uma fala que eu queria fazer de um outro comunidade que eu estava participando, de um clube da Luluzinha. Aí eu falei, mas eu não preciso, eu tenho formas em poemas. E a gente estava, porque era um grupo misto, né? E eu falei, eu vou convidar, né? Aí eu fiz o Musicalidade, esse projeto aqui, para a gente falar sobre as poesias com a música. E aí eu convidei homens para compor, fazer as composições, até porque são poucas mulheres que eu... Por exemplo, eu entrei em contato com duas naquela época para fazer as composições, mas é um desafio muito grande. Então, eu tive que chamar os homens para fazerem as composições, as melodias desse livro. E aí, o CD está aqui dentro, depois eu mostro. E a gente gravou um CD, e depois esse foi o projeto mais longo que eu tive, que nós fizemos o Sarau, Dia da Mulher, depois nós lançamos o CD tudo em março, e depois no aniversário de Forma de Poema, em setembro, nós lançamos o CD pronto, e no outro ano a gente lançou o livro já com as cifras e depoimentos dos todos os participantes, né, dos compositores. Mas esse aqui foi o primeiro que a gente convidou nossos amigos do LGBTQIAPN+. Olha, e aí que isso aqui... maravilha. Então, por isso que são cores da floresta, Uhum. E cores da versos de diversidade, mulheres, né? e diversidade. E aí a gente fez essa capa maravilhosa, assim, concepção minha e do Matias, o Linda meu mesmo. filho, que é ilustrador e capista. A gente quis trazer, explicar um pouco, que não ficasse tão evidente a bandeira LGBT. E eu falei para ele assim, eu quero a bandeira LGBT, mas não de uma forma que as pessoas costumam colocar. Então, nós fizemos a rosto, né? representatividade aqui nesse rosto E ficou da lindo. capa. Ficou maravilhoso. Ficou Eu cara falo da isso até diversidade. porque, Fazina, eu sou presidente do MDB Diversidade Estadual, né, do Amazonas. E também sou diretora do Norte e Nordeste, que é pela causa LGBTQIAPN+. E agora a gente englobou também a inclusão, né? Não só LGBTQIAPN+, mas também dos povos originários, dos quilombolas, das mulheres, dos idosos e da causa animal e muito mais, né? A minoria que juntas se torna a maioria, né, para fazer a diferença. Então, é muito gratificante a gente ver cada vez mais artistas, autores amazonenses avançando e mostrando a nossa cultura, mostrando o nosso desenvolvimento, não é, Raquel? E vocês olhar, Raquel, aqui toda a Amazônia, daqui mostrando aqui, a gente sempre representando o Amazonas, né, com a nossa Eu tenho um verde desse aí. cultura, lindas, né? E isso é muito gratificante para nós, saber disso, viu? Aí e quando eu pensei nesse livro, eu já pensei em umas pessoas específicas que Certo. são os meus amigos, né? Aí acabaram entrando outras que eu não conhecia, mas eu tive o prazer de conhecer. Por exemplo, a Aimee Yarim, a Aritana, não sei se tu conhece. Sim, minha... A Aritana Tibira, a Bianca Souza, a Cátia Taboada, a Darlene Fernandes. Aí tem algumas meninas do Formas em Poemas, né? Que são nós e os outros. A Fátima Lira, eu. Aí tem o Guaraci Andrade também. Tem a Joana Baraúna, a Kate Braz. A Kate Braz, por favor, Mania, você dê suas caras também, tá? Que a Kate Braz sumiu. A Laís Borges, o Magno Frésio, a Márcia Antonelli, Socorro Barroso e Valéria Gomes. Olha. Então, foi maravilhoso isso aqui. O livro em si não foi desafiador, mas executar e somente lançar foi um desafio, assim. Então, mas foi muito... Nossa, e às vezes eu paro para pensar nas coisas que eu já fiz e faço, eu fico inacreditável, assim. Como é importante a literatura. O trabalho que a gente faz. Eu percebi muito mais isso quando eu participei do projeto da favela, recentemente, que eu fui convidada para conhecer a favela, né? Lá que fica lá no São José 1, e eu me senti, na verdade, depois que eu vi as fotos dos bastidores das pessoas que tiraram da minha visita lá, como se fosse uma pessoa importante mesmo, que estivesse ali para ajudar. Sabe como a gente disse, manda, vamos ver aqui que eu estou com um problema, né? vamos aqui, eu tenho um problema, ver se tu me ajuda, e a gente vai lá ver se é verdade mesmo. E quando eu olhei para as fotos, eu falei, nossa, é importante o que eu faço. Eu me senti muito honrada em participar. Então, o Tiago Ferraz, ele é o idealizador do projeto,
E tá o Joel também, Joel Costa, está nesse projeto também. O que eles fizeram? Mas o que faz no projeto? Esse projeto é para dar visibilidade à favela, mostrar que a favela Tem lá voz. não é Tem vida. não é só coisa ruim, que tem artistas, porque o Tiago, ele é daquela comunidade, ele morou lá e agora não está mais morando nesse local, está em outro. Mas assim, é como eu sou. Eu estou aqui em Manaus, mas sou de Benjamin Constant. Eu quero evidenciar Benjamin Constant. E o a proposta dele é mostrar que lá tem parte de família, tem artistas, tem pessoas boas, tem lanche, tem restaurante, entendeu? Tem várias outras coisas, dá um outro olhar. Então, o projeto dele é Olhe para a Favela, onde o futuro nasce do corre. Porque tem trabalhadores lá, não, tem outras pessoas que estão ali lutando Tem uma vida própria também, para né? sobreviver e estão fazendo a diferença, estão procurando melhorar de vida. E ele foi uma dessas pessoas, né? E eu também morei 20 anos lá no São José. Precisam de oportunidades, né? Preciso mostrar caminhos a essas pessoas. E assim, eu sou da Zona Leste. Eu Certo. vivi no Zumbi, quando eu fui morar no Zumbi, na época da invasão do Zumbi dos Palmares. Então, naquela época, bem atrás, a nossa casa era uma das últimas casas, né? Só no areal, era um barraco de invasão mesmo. Só que a mamãe ganhou, não foi invadida. A mamãe ganhou da irmã Helena, que é a irmã Helena que coordenava aquela invasão lá. E a mamãe ganhou porque ela só tinha uma mulher, na verdade, né? Uma mulher, mãe solteira, com 4 filhos lá, e ela ganhou esse terreno. Então, depois eu fui para o São José, e depois eu fui morar, quando eu me separei, fui morar no Jorge Teixeira. Então, 20 anos eu passei naquela área, mas eu não conhecia a favela, porque as pessoas circulam. Vem a grande circular aqui, a Estrada do Aleixo, e a favela fica lá na Baixada. Então, quando a gente entrou lá, e lá assim, não entra carro, só entra moto, bicicleta e as pessoas mesmo, entendeu? Então, É por uma isso que comunidade. é por isso que é chamado de favela, né? Porque a favela, ela só adentra motos ou pessoas, né? Pedestres. Não tem como entrar carro. Porque as vielas são muito curtas, né? Que nós chamamos hoje de beco, né? Então, é nesse sentido. E São Aí José. vocês têm um espaço lá, assim, para criação? Como é que vocês se organizam? se organizam. Lá não, assim, o evento, lá perto do shopping, tem a Praça do Formigueiro. Então, as gravações foram convidados os artistas. O projeto é esse, chamar os artistas para conhecerem a favela, mostrarem a sua arte dentro da favela e fazer um vídeo, quase um documentário, sobre o que nós fizemos lá. Entendeu? E aí, assim, eu fui levando a literatura, levei meus livros, aí eu produzi um poema, lá no vídeo que está no YouTube, que posso até passar depois para vocês, as pessoas, os artistas que estão declamando, fazendo uma fala, que talvez as pessoas não vejam, não saibam o que é um poema, é o meu poema, que cada um pegou um trecho. Quando eu fui ver, nossa, maravilha. começa comigo, falando da favela, né? Declamando o poema que eu estou fazendo. Aí vai a parte da dança, do teatro, e as falas das pessoas é o meu poema, então fiquei assim, bem honrada mesmo. Né? Aí depois, no sábado passado, né, que eu falei que meu dia estava bem corrido, eu terminei, foram 4 compromissos, e o quarto foi estar lá na Praça do Formigueiro, justamente para levar a literatura para a praça. Aí todos os artistas se apresentaram lá na Praça do Formigueiro. Aí fizemos um sorteio de ranchos, né? O Tiago, ele se mobilizou, ele se esforçou bastante para conseguir rancho para distribuir para a comunidade, né? E por ser o primeiro, né, ele fez o que pôde. Então, eu acho que não sei quantas cestas que ele distribuiu, aí ele queria ter distribuído mais. Mas quando a gente começa devagarzinho, depois que as pessoas acreditam, né? Eu falei para ele assim, é só o primeiro. Depois que as pessoas veem o que aconteceu, o que é, aí eles dão mais crédito. Mas o importante é começar. Verdade. Poxa, parabéns, olha. Qual foram os autores, ou autor, que te influenciou? Que foi do Amazonas e falou assim, poxa, esse autor me faz pensar em escrever, em filosofar, fazer poesias. Teve alguém em especial? Teve. O meu start mesmo aconteceu quando eu fui
convidada para assistir o lançamento da escritora lá de Maués, Rosalia Dinelli. E eu fui convidada para ir para esse lançamento dela. E quando eu vi as pessoas, ela declamando o poema, Enquanto se nos plange, e as pessoas todas olhando, eu fiquei assim, gente, que coisa mais linda. E aí foi o meu sentimento de pertencimento. Eu falei, esse é o meu lugar. Foi quando foi ali que eu comecei, foi no dia 24 de janeiro de... Olha, deve saber a data direitinho, tá 24 vendo? de janeiro de 2009. Olha aí. Aí foi esse dia assim que, nossa, fiquei esse é o ambiente que eu pertenço, porque antes eu sentia que eu não pertencia, que eu era um peixinho fora d'água, assim, acho que eu sou diferente. Tanto que a minha irmã sempre falou isso, que eu era diferente. Faltava alguma coisa, né? Faltava alguma porque coisa. você não tinha encontrado ainda o seu lado espiritual, um lado filósofo, né? E ali, as pessoas também, né? Quando a gente Tem que se encontra encontrar. os seus pares, assim. Aí, e foi quando eu senti. Então, a Rosalia Dinelli foi aquela que me disse assim, eu quero pertencer a isso, eu quero fazer isso. Mas eu tive contato com vários escritores que eu admirava, né? Por exemplo, o Tiago de Mello, eu ficava olhando de longe, assim, não me aproximava muito. O Márcio Souza, eu sou muito disso. Por exemplo, o Agnaldo Figueiredo. O Agnaldo Figueiredo, eu sempre tive receio de chegar perto dele. O Agnaldo Figueiredo, que é um historiador, que tem muitos Sim. livros publicados. E hoje ele é meu amigão, cara. Eu dou carona para ele, deixo Que na casa maravilha, dele. né? Então, eu acho que o Tiago de Mello, quando eu encontrei justamente lá em Maués, eu estava estudando inglês, né? Meu inglês, desculpa aí, professor Marcos Lúcia, mas ficou um pouco travado lá. Então, quando eu encontrei o Tiago de Mello, né, eu falei lá no hall do hotel, e aí eu falei para ele, me apresentei, eu estava com a Ana Peixoto, e aí falei, você pode dar um recadinho lá pro Instituto Centro Cultural Tiago de Mello, né? Estou estudando inglês, dá um alô para os meus amigos lá. E ele leu uma estrofe, né? Um artigo do Estatuto do Homem em inglês. Olha aí, que maravilha. Né? Então, assim, a gente fica tremendo, né? Mas depois a gente... Sim. Ai. Outro dia, sábado passado de manhã, esse negócio de tremer, né? Tem uma pessoa que tirou foto comigo, a mão dele estava tremendo nas minhas costas. Eu falei, nossa, ele está tremendo, não sei nem porquê, mas ele está tremendo. Deu para sentir. Então, é assim, o que a gente causa, né? Quando a gente encontra o nosso, não o ídolo, mas a pessoa que a gente admira, né? Está vivendo uma coisa assim. Vou te fazer uma pergunta que agora lembrou, né? Como você falou sobre a Anemã, né? Você, né, como escritora, a floresta, os rios, né? E também a cidade aparecem como um cenário, né? Personagem ou é uma metáfora nos teus textos? Mas eu acredito que é mais como vida, né, para ti, porque em situação lá de Anamã. Eu misturo tudo, tanto que... Porque, geralmente, as coisas que eu escrevo são da minha vivência e eu trago algo a mais. Eu lembrei agora, se tu puder deixar, eu recitar e falo. Com certeza. Essa questão A Última Travessia. Né? A Última Travessia também, eu tive que... Não foi da minha vivência. Eu até que teve na minha vivência, porque eu atravessei na balsa do rio, do lado de São Raimundo para Iranduba. Mas, para eu fazer esse poema, eu tive... Que balsa, hein, mesmo? Para eu fazer esse poema, eu tive que pesquisar, porque era para um documentário do Júnior Rodrigues, lá em 2011. E aí... você tinha bastante tempo para pensar, né? Porque a balsa, vamos dizer que demorava, hein? Naquela época... Nossa Senhora. Naquela época, ela estava fazendo 30 anos. 30 e aí, anos. já tinham pedido para outro poeta fazer o poema para ir para esse documentário. Mas como estava demorando, ele falou assim, não, faz aí. E eu fiz 2. Certo. Que dá para a gente enxergar isso, entendeu? Porque além da minha vivência na Travessia das Balsas, eu tive que pesquisar, mas traz tudo que a gente da Caixa da Amazônia. Posso falar? Pode. Tá bom. As águas do Negro estão me chamando, e só de pensar no vento frio em meu rosto, aumenta a vontade de Pairanduba partir. Nos braços da Bacurau vou me lançar, nos banzeiros vou me deixar levar. A amada no barranco deixei, levo do vento a sublime canção para a sua face afagar. O banzeiro que vai e vem traz o cheiro da minha caboca e o sabor de cupuaçu em sua boca. Partiremos, portanto, sem demora. Na vila eu quero ver a aurora e a última balsa sai daqui a meia hora. O boto navegador é meu companheiro, desliza manso na dança das águas, no odor de araquis e no rebojo dos botos.
A última travessia é presente da natureza, onde os navegantes deixam-se levar por seu encanto e mistério. Nas trilhas das espumas, afogo meus sonhos e esperanças. Perco-me na paisagem, encontro-me na melodia da viagem. É doida, né, que eu tava vendo aí, menina. Quando a gente faz um poema, eu gosto quando a gente gosta de falar da fotografia. Aham. E você Né? colocou tudo. Bacurau, o nome das balsas, né? Justamente, Tudo. rapaz, né, Mano quando do a pessoa céu. entende, é isso aí. Entende. E quando eu citei justamente as balsas. Quando eu te falei, eu fui pesquisar, então fui pesquisar o nome das Boto balsas. Navegador, O Boto- Bacurau, tudo era o nome das balsas, né? É. Eu falo assim porque, assim, minha mãe é a terra natal dela, Manacapuru, né? E a gente é muito gratos, né, ao senador Eduardo Braga, quando o governador, né, fez a ponte do Rio Negro, que hoje salva milhares de família, né, que eu digo de saúde, de faculdade, né, de desenvolvimento aos municípios, não só Manacapuru, mas também aos todos que são próximos, né? Manaquiri, Novairão, Iranduba, né? Cacau Pereira e muito mais que tem ali em volta, né? Então faz uma diferença muito grande. Eu lembro que eu era criança, bem pequena. Nossa, a gente passava de 2 a 3 horas, 4 horas às vezes, esperando aquela balsa. Era insuportável. Muito insuportável. Assim, eu digo insuportável pelo fato da demora, né? Da poeira, cansaço, daquele incômodo que a gente... Mas a imagem, como você aproveitou bem, né? Fazer a poesia ali, enlouqueceu aquela maravilha, aquele paraíso que é o nosso Rio Negro, né? Negro, muito lindo mesmo. Parabéns. Pois é. Então, eu uso muito algumas metáforas em alguns poemas, outros não. Por exemplo, eu fiz um antes de ontem, porque agora o Dia da Mulher do próximo desse ano, né? Que vai ser no próximo mês. Eu fui convidada para participar de um outro projeto aí, no evento, onde vai ter um concurso plus size. E eu já não tinha decidido ainda assim, o que nós íamos fazer com formas de poemas. Eu disse, vamos trabalhar a autoestima. Vamos falar sobre isso. Aí a proposta é elas fazerem poemas falando sobre essa questão do sobrepeso, você se gostar. Né? E os poemas, eles nascem naturalmente, né? Como uma viagem de balsa. Não, tem um estudo. E aí... Tem os textos, imagens. Algumas, por exemplo, ontem, o meu poema, porque às vezes eu tenho dificuldade, porque às vezes meu poema ele é mais metrificado, assim, ele tem as estrofes, eu gosto de fazer quadras. E ontem eu estava descansando na hora do almoço, aí me veio uma frasezinha, aí eu comecei, peguei o celular e fui fazendo, cara. E eu peguei e disse, é isso aí que eu sem métrica, em versos livres, quando a Raquel falou assim, que muitas pessoas ficam preocupadas com essa questão da métrica. E algumas pessoas colocam a pessoa para baixo, né, para não escrever, então a pessoa trava. E o que a gente faz é mais estimular mesmo. Vai escrevendo, com o tempo a gente vai melhorando. Manda para um revisor, manda para alguém que entenda, para ver se a concordância está legal. Eu ainda nem mandei, porque tem uma pessoa que eu disse, olha, vê se tu gosta disso aí. Ainda não mandei. Aí só ontem que eu pedi para a Isabelle França ler, ela começou a rir. Eu disse, então tá legal, se ela está rindo, então... Porque o meu poema vai ser mais uma pegada mais descontraída. Mas eu falo tudo que tem nessa questão do se olhar no espelho, porque o texto, o título provisório é espelho, mas eu quero colocar assim, olhar no espelho, algo parecido. Que porque a maravilha. visão é de que eu estou olhando para o espelho, eu estou falando com ele, estou retrucando com ele, está falando comigo, e eu estou respondendo as coisas que a gente vê, né? Mas a gente precisa deixar para lá. Verdade. Que em si próprio, né, Raquelzinha? E para você, assim, qual foi, assim, o maior desafio dessa criatividade, da criação, até chegar à escrita que hoje é um livro? Conciliar tudo. Além da correria da vida, a gente deixa de ler muito, né? A gente prioriza mais a vida do cotidiano mesmo, né? A vida real, porque eu vejo a literatura como algo à parte da minha vida, né? Eu ainda não vejo como algo que eu possa me dedicar. Eu gostaria muito de só ficar estudando e escrevendo. Mas a dificuldade é essa, de você não ter tanto tempo para se dedicar a nossas criações, né? A leituras, até mesmo ler outros colegas, porque eu consumo muito autores amazonenses. Eu gosto de comprar
livros, né, dos meus amigos, eu ganho livros dos meus amigos, às vezes eu não tenho tempo para ler. Eu viajei agora e levei um bocado de livro para dar conta dos livros, até tive que doar alguns para não ter que voltar com eles. Então, o desafio maior é a gente encontrar tempo para fazer tudo que a gente gosta numa vida que é corrida, pelo menos a minha. Imagina. É bem corrida. Então, às vezes, para eu tirar um momento para um descanso, para mim, é difícil. Ainda mais Olha, tendo que coordenar outras pessoas também, né? A também. gerenciarem seu tempo. Porque, assim, o difícil é a vivência, né? Porque você também tem que colocar a emoção. A gente estuda bastante para escrever, mas também tem que ter a experiência para sentir como vai traduzir aquela emoção, né? Ela tem esse dom de visitar e perceber o lugar. Aí, dentro daquela linguagem realmente amazônica, nada forçada, porque assim, eu leio muita idealização aqui no Amazonas, nas produções. E a literatura marginal também leio assim, muito exagero no sofrimento. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de realidade. E eu só compreendo que é difícil ter a experiência da realidade por causa disso que ela está falando. Como que eu vou coordenar a minha vida e o meu prazer de ler, o meu prazer de experimentar e o meu prazer de criar? Né? Tem que ser tudo num horário programado. Por exemplo, assim, às vezes as pessoas dizem, Francinato, você não para, às vezes tu está aqui, tu está ali. Mas essa vivência é importante, porque assim, eu gosto de estar com as pessoas, ainda mais eu falei, como no projeto da favela, como é que eu vou dizer não posso se alguém está me chamando para uma realidade que eu não conhecia? Por exemplo, o pessoal do hip hop, eu não tenho muito contato. Então, se você for parar para pensar, porque às vezes as pessoas na literatura falam assim, tem a literatura elitizada, você está no grupo elitizado. Eu circulo entre todos os ambientes. Eu tenho essa facilidade de circular no grupo de dança, de teatro, da música, e estar lá no grupo de elite, e estar lá na favela. Entendeu? Assim, essa questão de você se apropriar. Quando a gente foi fazer esse livro aqui, eu fico com vários receios. Eu falei que eu não posso falar de uma coisa que eu não entendo direito, porque eu não vejo a pessoa, ela é lésbica, ela é trans. Eu não vejo esses marcadores, eu vejo a pessoa. Então, para mim, fica difícil eu usar a linguagem que eu desconheço. A primeira vez que eu vi a Kate Braz falando assim, sapatão, me deu um choque. Eu falei, como é que ela fala isso? Como se fosse sapatão ser uma palavra pejorativa. Mas, para ela, não. É uma palavra de luta, de identidade, não sei se é de afirmação, entendeu? Então, quando a gente não conhece, fica complicado. Então, assim, tem que ouvir. Então, se eu não conheço, eu vou pelo menos ouvir, vou respeitar. Então, até porque esse livro, ele foi inspirado na Aritana, nesse projeto. Quando eu vi a Aritana toda montada, assim, gente, que legal. É diva. E hoje ela está fazendo doutorado em São Paulo. Pois é. Parabéns, Aritana. Um grande abraço à nossa maninha querida do coração. Conheço ela, tive o prazer e satisfação de trabalhar junto com ela. Uma excelente escritora, uma excelente profissional. E muito sucesso a essa diva, que é a Aritana Tibiriçá, né? Tipo, agora conta pra gente, assim, qual livro, assim, ou texto que você considera um divisor de águas na sua carreira? E o porquê? Eu acho que... É esse, né? Tem o esse Curso aqui. da Floresta? Porque assim, você... Que ele diversifica tudo, né? Ele diversifica, e foi a primeira vez que a gente trabalhou, saiu da zona de conforto do Formas e Poemas, porque sempre que o Formas e Poemas é um grupo inclusivo, Certo. onde a gente está incluindo as mulheres, onde a gente está incluindo as poetas iniciantes, e sempre foi assim. Só que esse livro ele foi especial porque, assim, quando eu fiz a proposta para fazer em um outro grupo, o pessoal torceram a cara. Não, né? Porque essa questão de muita gente ser religiosa, só que, às vezes, eu falo assim, pode até ser errado. Eu disse, eu sou Formas em Poemas e o Formas em Poemas é meu.
Então, nele eu tenho essa liberdade de dizer eu vou fazer, né, e propor para as meninas e que não vai ter problema. Verdade. Então, esse daqui também foi assim. Eu disse, não, eu vou fazer pelo Formas em Poemas, já que não dá para fazer por aqui, vou fazer pelo Formas em Poemas, porque o Formas em Poemas é meu, então eu vou fazer. Mas tem um outro também, que é um livro que eu não trouxe, que é A Yara Feia. Olha. A Yara Feia é um romance, meu primeiro romance, né? Que as pessoas sempre me veem como poetisa. Mas eu escrevo crônicas, eu escrevo contos, esse aqui, ó, um conto. Aí crônicas, minhas crônicas já saíram no Jornal do Comércio há vários anos, né? As suas literaturas, elas são voltadas para as crianças, Essa aqui, adolescentes. Esse daí é Em para geral. as crianças. Essa é Isso para as aqui, crianças. os demais são para adultos mesmo. Contos, né? Aí esse aqui começou com uma peça de teatro, quando eu trabalhava lá na Cidade da Criança, Oh, que eu não gostava que as pessoas só iam para a biblioteca ou para fugir do calor ou para desenhar. E aí, então, nesse livro, eu falo que os personagens saíram dos livros para conhecer, na verdade, a Cidade da Criança. Depois, quando eu fui fazer o livro assim, infantil, eu adaptei porque foi como se fosse uma cidade mesmo. Mas lá, o contexto é a Cidade da Criança. Eles saíram da biblioteca, que fica dentro da Cidade da Criança, e foram conhecer o parque. Abre ele para a gente dar uma olhada, Sena, por favor. Esse aqui é um livro bilíngue. Olha, esse aqui. Olha aí que Cadê maravilha. você? Olha, isso aqui sou eu, tá, gente? Olha, a borboleta está voando. É porque eu sou conhecida como Borboleta das Letras. Que linda. Aí assim, esse Nossa, livro maravilha. aqui, mostra pra cá mesmo, né, moço? Pode, Kiro. Aí Essa assim, câmera aqui. deixa eu mostrar. Aí isso aqui foi uma ilustração do Matias mesmo. Matias Bernardo. E aí o que eu fiz? Aqui eu homenageei 3 escritoras, que foi a Leila Leong, porque eu peguei os personagens dos livros da Leila. Uma coruja, né? É o Gavião. É o Gavião Real. Aí, o Gavião Real, é? É o livro dela, Gavião Real. Lindo. Aí eu peguei uma fábula da Creuzinha Barbosa. Jacaré. É o prefeito de Jacundá, Jacaré, prefeito de Jacundá. E um livro que eu amei ler, que foi o da Alessandra Leite. Olha que maravilha. Da Alessandra Leite, O Leão e a Libélula. Com o livro dela, eu me emocionei, eu chorei porque eu estava passando por um momentozinho, né? E eu peguei, eu escrevi uma crônica chamada Uma Carta Como Antigamente. Porque depois que eu li o livro, eu comecei a escrever uma carta para uma pessoa dizendo que eu queria que ele lesse o livro também, que ele me fez lembrar. E esse texto foi publicado no Jornal do Comércio. Vários textos que eu fiz, né? Eu publiquei tanto crônicas e contos, como também sonetos no Jornal do Comércio. O Evaldo Ferreira, ele falou, você é a pessoa que eu mais fiz matéria. Nós já fomos muita capa de jornal, já fizemos muita matéria de jornal, então tem muita coisa lá. E existe, assim, alguma obra que você deseja escrever? Sonha em escrever? Eu queria... Ou já está escrevendo? Não, eu queria escrever um texto, ainda que eu não sei, um livro que eu ganhasse o Prêmio Jabuti, meu sonho. Olha, que maravilha. Na verdade, a Yara Feia... Um dos melhores para a literatura brasileira. A Yara Feia eu ia concorrer mundo, né? no Prêmio Jabuti, eu ia colocar, porque a Yara Feia é o seguinte, é um romance, mas conta um pouco da vivência do interior, né? Com essa questão da metáfora mesmo, de usar essas outras linguagens, porque eu tinha acnes, eu estava com 36 anos na época, e tinha acnes ainda. E aí uma pessoa fez uma piada com... Queria ser jovenzinha, né? Nesse momento, né? Olha aí, tá vendo? Aí uma pessoa fez uma piada com as minhas acnes, mano. Mas aí eu sou de Escorpião, então eu costumo me vingar, mas a minha vingança também, a pessoa é só sentir. E aí... Escorpião, né? Certeiro. E aí depois eu falei, né? Depois de uma situação, e ele falou assim, você é a minha Yara. Porque teve um contextinho que eu não posso falar agora. Aí você se colocou como feia? Se tornou a Yara feia? Sim, eu me sentia feia, gente. Porque assim, entendi isso. Nosso rosto é nosso cartão postal, né? Os dentes também. Então, eu tive esses problemas. Eu tive os problemas com a minha dentição, que eu tive que usar aparelho, mas também foi com uns 30 anos, depois eu não sorria. Hoje em dia eu sorrio que é uma beleza. Mas eu tive que usar aparelho, né?
E essas ácaros que me perturbavam. E então eu fiz o livro A Yara Feia. A Yara Feia porque, para contar essa parte dessa acne, mas trazer para a parte do beiradão. Porque lá, quando eu morava no interior, nas alagações, né? Naquela época, quando o pessoal namorava, às vezes os pais não deixavam, eles fugiam. Não sei se tu... Olha, Raquel, tu fazia isso também, Raquel? Eu tava fugindo, era, Raquel? Não, Conta aí eu pra tava nós. estudando. A pessoa dormia, mas não amanhecia. Olha. Aí fugia. E a Raquel tava dormindo, que ela disse que estudava. E tinha dormia, muito amiga. isso, né? Os casais, eles fugiam, pegavam a sua canoinha e iam embora. E certa vez, nós estávamos fazendo uma farinhada, a casa estava alagada mesmo, né? E então, estava todo mundo da comunidade lá na nossa casa, porque o papai tinha um forno bem bonito, uma prensa bem bonita, sabe o que é uma prensa? O pessoal fala, usa um tipiti, né? Mas o meu não tinha tipiti, não, é a prensa mesmo, colocava lá, aí o peso e puxando assim, e vai saindo o líquido. E houve um burburinho, assim, eu era adolescente, não, eu era garota, e a minha irmã já era adolescente. E aí o burburinho era, vão vir buscar a menina essa noite, né? Os adolescentes comentando. E aí foi verdade, mano. No outro dia, a menina não amanheceu. Aí o que eu faço? Nesse romance, há uma paixão entre um rapaz com a Yara. E toda a ambientação acontece nos lugares em que eu vivi. Por exemplo, eu falo da comunidade de São João, foi uma comunidade que eu morei. Eu falo da minha mãe, só que eu não dou o nome de Helena, eu dei o nome de Petrolina, que era amiga da minha mãe. Olha. Entendeu? Então, a casa onde nós vivíamos, que a mamãe, que a Petró, a personagem, ela é professora, então é minha mãe. Tudo é relacionado a Petró e a minha mãe. Uma parte, né? Então, a Petró, a casa onde a gente viveu, era lá. Então, esse amorzinho, assim, que acontece entre essas duas pessoas que não podem... Dois seres, na verdade, né? Que não pode ser o João e a Yara. Tá vendo aí, Raquel? E aí eu falo sobre flutuantes. Aí vou dar um spoiler que no final eles fogem numa balsa flutuante, né? Numa casa flutuante. Olha Que é uma das coisas... Raquel. Telesa. Aí eu quero fazer a segunda, eu ainda não parei. Mas eu quero fazer. É beiradão, né, meu? É interior. É nossa cultura, nossos conterrâneos, né? Isso porque aí, fazendo a olha só, diferença. lá a gente não pode hoje em dia, mas no interior, por exemplo, eu tive um coati, meu bichinho de estimação era um coati. A gente brincava com jacarés, filhotes de jacarés. Eu já ia te perguntar, nessas alagações ali, vocês não tinham aqui, porque os maninhos ficam curiosos, mas eles não tinham medo de cobra, não? Dos bichos lá, chega lá? Mano, tudo acontece. Tem. Nós temos o papai sempre costuma uma casa. O pessoal não acredita, pode não acreditar, mas, gente, as minhas casas, hoje eu tenho uma casa, graças a Deus, tem teto, tem janela, e eu moro nela. Mas antes, a gente via no muito interior, o papai sempre viajava muito, né? Que ele era madeireiro, seringueiro, carpinteiro e tudo, o pessoal do interior que faz tudo. Então, a gente ia muito para dentro do mato, ele fazia uma casa dentro do mato lá, e era só o piso e o telhado, né? Que era com palha. Então, não tinha paredes. Nessa outra coisa do Lago do Jatimana, que é um lugar que eu gostaria muito de voltar, o Lago do Jatimana, ele fez a mesma casa, só que depois ele fez uma parede, né? Depois ele fez uma parede. Então, na alagação, aí você vê, teve uma vez que tinha um galinheiro. Papai caiu dentro d'água porque a cobra estava pegando as galinhas lá e papai era doido. Assim, né? Doido. Ele enfrentava mesmo. Às vezes ele colocava a malhadeira Caboclo assim... da terra, né, amor? Caboclo da terra Colocava a não tem medo de malhadeira nada, do não. lado, no contorno da casa, justamente para pegar esse tipo de coisa. Ele tirou a galinha de dentro da barriga da cobra. Teve uma vez, nós tivemos Vai tirar meu pão, a não. água vai subindo, né? Você vai fazendo um piso mais em cima. E aí, uma vez o papai lá, o puraqué passando, e o papai era brincalhão. E meu irmão, ele disse, olha, bate no rabo que não dá choque. Lá ele faz essas coisas pra gente. Aí o meu irmão bateu lá, pegou um choque, a mamãe, ai, paicão, chamava ele de paicão, porque ele falava, você fazia essas coisas. Uma vez ele estava no motor também, segura uma mão na outra, os filhos dele tudinho. Porque aí ele ligava lá, não sei o que ele fez lá, que o choque vai dar lá no último, cara. Papai era hoje em Uma dia, figura, né? Uma figura. Então, a última alagação que a gente teve, bem forte mesmo, nós ficamos lá na Cumieira, né? No teto,
Só dava para passar uma canoa. Eu acho que era a largura assim, ó. A gente estava lá em cima. Meu pai do céu. O teto aqui, nossa, o piso já estava aqui, né? A gente só naquele cantinho. Que vai subindo, né? E aí o papai Salva, saía, ele tem que subir, né? saía quando a fé ele entrava lá. Essa era essa distância, dava para passar ele com a canoa. A altura da água onde a gente estava. Meu Mas aí que as Senhor. minhas tias ficavam loucas, que elas queriam que a gente fosse ao Benjamin. E aí, nessas épocas, quando estava desse jeito, a gente ia para Benjamin. Ficava na casa de alguns tios. Depois eu lembro que nós tínhamos, já tive 2 casas em Benjamin. Uma mais lá para dentro e outra mais fora, foi a última casa. Mas sempre a gente morou em comunidade. Então tem isso, tem cobra, tem jacaré, tem puraqué, Tem piranha. Tem tudo. piranha. Como é que você se sente como mulher, escritora do norte do Brasil? Eu me sinto... às vezes eu acho inacreditável que uma perrechezinha, uma minha do interior, chegou tão longe. E vai chegar muito mais. No meu discurso de posse, quando eu fui eleita presidente da ASEAN, né, que é a Associação dos Escritores do Amazonas, eu realmente pensei nisso, porque eu não me candidatei, eu fui indicada, né, eles me elegeram por todo esse trabalho que as pessoas observam que eu faço. Então, eu sou da associação, né, já era associada, e aí eu falei assim, tem que ser você. A mesma coisa que está acontecendo para uma outra instituição que eu vou entrar. E assim, não, você tem que entrar por causa disso, porque o futuro te reserva isso. Aí eu falei, meu Deus, então vamos lá, né? Então, foi quando eu pensei realmente assim, nossa, eu cheguei, apesar de todas as coisas que eu sofri nesse percurso todo, né? Como eu falei assim, eu era uma vigilante, que depois teve que entrar na faculdade para dizer que tinha um diploma, mas eu fui tão... Eu acho que eu sou muito abençoada, porque eu não acredito muito em mim. Na verdade, eu acho que eu vou experimentando e as coisas vão dando certo, porque eu não acreditava que eu ia passar no vestibular, eu não acreditava que eu ia passar no concurso e passei em 2. E agora, né, ser presidente de uma associação, eu até quis ser de uma, mas não foi possível. E aí depois Deus me abençoou com a outra, já foi me dada. Então, eu fico orgulhosa. Às vezes eu fico assim, tão orgulhosa também pelo feedback que as pessoas me dão. Quando eles falam que a ASEAN alavancou a partir da nossa gestão, que teve mais visibilidade, porque eu acredito, eu sei o que as pessoas querem, eu sei como fazer, e eu acho que eu tenho humildade também para chegar em todas as portas, entendeu? Eu acho que mais que você saber, e uma palavra que eu gosto de falar, que é a questão do carisma. Que as pessoas, além de ter um cargo, ela tem que ter carisma, ela tem que saber ouvir as pessoas e ter essa abertura. Que não adianta você estar num cargo e, como você falou, assim, você me achava tão séria, eu chego desse jeito, né? Então, é mais ou menos por aí, você ser humana, né? Você não se colocar num pedestal. E às vezes, porque assim, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou uma pedagoga, eu sou uma presidente. Então, são muitos papéis para eu desenvolver. Hoje, no sábado passado, a menina falou assim, tu estava toda, né, meio largada, né, assim, mais séria na parte da manhã. Hoje, agora à noite, você já está desse jeito, né, tu está toda... E eu falei, porque o ambiente é outro. Então, tem lugares que eu me permito estar mais despojada, tem outros que eu tenho que estar mais séria, pelo menos na vestimenta. Então, saber lidar com tudo isso, o meu psiquiatra, ele me ajuda. Olha, mas você é uma mulher guerreira, visionária, e deve se orgulhar, assim como muitos que estão em volta de você, se orgulha da mulher que você é e transmite para as pessoas essa representatividade, não é, Raquel? Essa autenticação de uma verdadeira amazônica que não para, luta pelos seus ideais e está aí. Passada em concurso, né? E vários livros publicados. E fala em livros, quantas quantidades de livros publicados foram?
Mano, são mais de... Até o momento. São mais de 20. Até, eu Olha contei até, acho que 20 ou 22. Mas aqui, aproveito para a gente falar assim, ó. Eu comecei com esse daqui, né? Esse foi o primeiro? Esse daqui, olha só. A Rosa Vou te ver como é que... Quando eu digo que eu sou abençoada, é porque eu sou. Esse livro, ele só tinha 18 poemas. E aí, sabe aqueles pequenos autores lá do Grupo Simões? Era um projeto lá. E aí eu peguei, fui atrás da pessoa, que era o Eucia Júnior, eu falei, publica esse meu livro, né? Aí ele falou assim, ó, só o teu não dá para publicar. Junta 10 escritores que aí o grupo, né? O Grupo Simões, eles patrocinam. Aí eu fui atrás dessas... Maravilha. E logo, eu estava no começo. 2010, 2011. E eu fui atrás, eu tinha conseguido 10 autores para a gente fazer 10 livros. Só aí consegui 6 pessoas, duas, né? 6 pessoas acreditaram no projeto. Aí eu fiz a coleção Tuxal Invest. Então a gente recebeu R$10.000 para publicar 1000 livros, de uma coleção de 8 livros. E a gente doou. Então, quando eu digo que eu sou abençoada, então no meu primeiro livro eu não tive que pagar. E muitas publicações também eu não tive que pagar, porque as pessoas gostavam do meu trabalho e se mandam um texto para cá, que eu publico. Então, por exemplo, a editora, como é do céu, Porto de Lenha, foi a primeira que publicou vários textos meus, assim, eu paguei o primeiro, na verdade nem paguei o primeiro, porque eu não tinha dinheiro, quem pagou para mim foi a Leila Medeiros, uma bibliotecária lá da UEA, que falaram assim, selecionaram o meu texto, eu disse, agora selecionaram. E ela falou, eu falei, e agora vai publicar? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ela disse, era R$120, os dois. Ela disse, eu te dou dinheiro. Então, assim eu fui, caminhando, publicando. Esse foi o primeiro. Aí, esse daqui faz parte dessa coleção. Não, cadê, meu Deus do céu? Eu peguei ainda agora essa. Será que eu não trouxe a rosa? Eu não trouxe a rosa, o beija-flor. Essa rosa beija-flor eu trouxe. Tá aqui a Rosa Beija-Flor em cima. Não, tá aqui, ó. As 10 poetisas também foi nessa coisa. Continuação, Na né? sequência. Foi parte dessa coleção, esses dois aqui. Aí teve o Heliberto Barroncas também publicou nessa coleção, o Moad Braga, o Miguel de Souza, e o Moisés Bentes e o nosso coleguinha, nosso marido. Oh. A gente casou, sabia? Nós dividimos um homem. Foi, olha É brincadeira. Esse babado aí, É brincadeira. rapaz. Foi um trissal aí. Zé Luiz Gonzaga. Isso, foi mais. Zé Luiz Gonzaga. Ah, tá. Foi uma brincadeira nossa. Zé Luiz Gonzaga também estava nesse projeto. Depois eu publiquei a minha monografia, né? Sou pedagoga, então o planejamento e as interações na educação infantil. E aí vieram as outras produções. Eu tenho um do gibi, eu não trouxe. Esse aqui, tem gibis também. Isso aqui foi um projeto lá da UEA, que esse aqui, falando sobre alimentação saudável. Esse é um livro que eu quero publicar, a verdadeira história que nós escrevemos, eu e a minha equipe, né? Que é o Biel e as Frutas da Amazônia. Só que ele foi integrado esse projeto da UEA, tem até agora já estão adolescentes. Meu filho participou da última etapa dessa coleção e eu também fiz o prefácio, fechando. Foi o primeiro e fechamos com meu prefácio. Eu já sou prefaciadora, tá? Olha aí, que chique. Aí, E o branquinho? Esse aqui de fases. foi o nosso... Faces e fases. Quando a gente comemorou os 10 anos do Formas em Poemas, esse daqui, a arte da Laís Borges, não sei se tu conhece a Laís Borges. Tá lindo demais. Bem legal também. Capa. Aí esse ano, né? Ano passado, na verdade, a gente lançou em março aqui Formas da Brasilidade Feminina. Foi o primeiro livro de contos e crônicas que as mulheres fizeram. Todo diversificado. Isso aí. Que a gente sempre, saindo um pouco... Tudo, nós estamos modificando, experimentando. Aqui foi um desafio também que algumas escritoras não tinham feito crônicas e contos, só poesias, então elas se arriscaram também. Esse aqui a gente já falou bastante hoje, né? Que esse aqui... Eu amo esse livro, gente. É o livro da cabeceira. Mandei fazer um pôster enorme, assim. Olha que maravilha. E esse aqui é o meu, né? Nós estamos na segunda edição dele. Era Uma Vez Fora do Livro. Eu tenho mais livros. Esse aqui, né? Do Formas e Poemas também, né? Com música, né? Musicalidade. Música. Lá nós tem no Spotify, se você colocar musicalidade poética, você pode ouvir as músicas. Maravilha. Não tem chance de algum compositor pegar e cantar aí as poesias, botar como música?
Eles são. É? São. Não, eu digo assim, o cara cantar mesmo, bota ali. Presta atenção, né? Eu tenho meus xodós, eu ouço no carro, eu tenho umas músicas legais aí, e eu quero muito aprender a cantar. Porque a maioria das músicas são letradas como poesias, né? Aí eu digo nessa questão. Foi uma dificuldade, porque os compositores, né, eles tiveram, porque nós somos poetisas, né? Então nós enviamos poemas para eles. Então é um pouco diferente a questão das composições mesmo para música. Certo. Então tiveram algumas adaptações, mas eles fizeram. O Raimundo Brilhante foi dos compositores assim que fez um trabalho excelente. Tivemos o John Navegante, tivemos como é que se diz? Nicolas Rawan, também, e esqueci a mocinha que fez, porque eu tenho 3 músicas aí. E agora, ano passado, eu comecei com a editora Formas em Poemas, e a gente começou a publicar agora, porque antes nós tinha um selo pela outra editora, né, que estava usando o selo Formas em Poemas Edições, para aquelas pessoas que sempre quiseram publicar pelo Formas em Poemas. Aí esse aqui foi o primeiro livro, O Gato que Não Sabia Saltar, foi o primeiro que a gente lançou. O segundo não está aqui, mas tem essa aqui, O Gumball. Isso aqui é um livro infantil muito legal também. Que lindo. E as canções de um jabuti. Aí, na feira do livro do Sesc, a gente lançou também esse aqui, essa aqui é a primeira vez que ela faz poemas, e o primeiro livro dela também. São os 10 primeiros poemas que ela fez, da Alzira, meus primeiros versos também. E teve esse daqui, esse devocional, que a gente lançou também. Esse aqui ele tem na versão capa dura. Legal. Sementinhas da Fé. Aí aqui, para quem quer trabalhar essa questão da religião dentro da sua casa, Principalmente com as crianças, né? Ele vem com um versículo, ela dá um versículo para você trabalhar na semana, dá uma atividade para ele desenvolver, por exemplo, ser uma boa pessoa, e ainda tem mais atividades para ele fazer aqui no caderninho mesmo, né? Olha que maravilha. Isso aqui eu presenteei meus netos no final do ano. Tá vendo aí, Raquel? Lindo, né? Já tem um presente para dar para tua sobrinha. No final do ano eu Olha dei. aí. Então são as atividadezinhas. Isso aqui também foi o trabalho da editora Formas em Poemas. No final de semana passada, isso aqui fez parte do meu sábado. Aí lançamos isso aqui também. Ele lançou O Poder Custa Caro, do Ivan Hilário e da Francinete Máximo. Também é voltado mais para a religião, né? Eles são pastores. E hoje, daqui a pouco, às 10 horas, estaremos lançando outro, Vozes que Ecoam. Olha A voz que ecoa. Francina, e para alguém que queira lançar o seu livro, como você orienta lançar com você? Aqui, manda se você quiser, pelo Formas em Poemas, né? Mandar o texto para mim, o arquivo para mim hoje, para eu analisar, ver o que falta, porque a gente vai trabalhar a parte da editoração, né? A gente vai ver a capa, fazer sumário, ver o que precisar. Revisar, se tiver que revisar, mandar para o revisor. Aí depois a gente manda para a gráfica. Mínimo de quantas páginas? Não tem mínimo. Porque, assim, na verdade, se for um livro, depende do livro. Por exemplo, esse aqui, ó, os infantis, 25 páginas, 20 páginas. E esse livro, esse aqui é a produção de Manaus, tá? Uma gráfica aqui em Manaus que a gente faz. Olha que maravilha. A gente encontrou umas anos dando um polaço aí. A gente encontrou um valor acessível, e que aqui fica perto, porque eu gosto de ter esse contato com a pessoa, eu gosto de falar, eu gosto de ligar, e eu gosto de ver. Também certo. A gente pede a boneca, esse meu também aqui foi feito lá, e tem várias pessoas fazendo lá. Aí agora, quando o Coisa da Floresta, a gente fez fora, porque é um livro que eu gosto desse tamanho aqui, e tem a orelha. Aí, aqui, para você fazer aqui em Manaus... Fica, tipo marca-texto, né? Para a gente fazer aqui em Manaus, ele ia ficar muito caro, eu tive que fazer fora. Certo. Aí, então, é só mandar para mim que eu vou analisar o texto, e aí eu oriento. Mesmo que a gente não faça comigo, eu o aconselho. Ontem eu já passei para outra editora preparando, outro trabalho. né? Tudo certinho, né? Para te encontrar, como é que os maninhos e as maninhas
né? Podem te encontrar pelo perfil do Instagram, ou tem um direct, tem um número para contato. Manda aí para as manias e manias. O meu Instagram, né? Francina Lira, tanto o Instagram e o Facebook. É a mesma coisa, Francina Lira. E o meu WhatsApp, que já tá, meu telefone já roda o mundo por aí, por aí, que é o 92 99233 8185. Então, as pessoas podem entrar em contato comigo se for falar sobre coisa séria. Claro, se for com para falar certeza. besteira, por favor, não coisa, que nem manda pelo Facebook, no Instagram, que eu já bloqueio. Papinho furado eu não gosto. Tá certo. Vamos aqui para um ping-pong rapidinho, só para te contrair. Um livro que te marcou. Acho que o primeiro, apesar de ser... Mas do meu ou de alguém? O seu, qualquer um. Acho que o primeiro foi... O primeiro ele marcou por ele ser o primeiro. Né? Mas eu não faria a segunda edição. Né? Uma autora da Amazônica para todo mundo ler. Você diz, essa daí todo mundo tem que ler. Gente, eu li... Tem tantas, né? Sim. É a Sandra Godinho. Saúde. Sandra Godinho. Qualquer um livro da Sandra Godinho você pode falar. Um lugar do Amazonas que inspira a sua escritura, sua escrita. Perdão. Meu quintal. Meu A cantinho. palavra que mais aparece nos seus textos. Solidão. Escrever é mais disciplina ou inspiração? Tem que escolher? Um ou outro? Fique à vontade. Uma personagem que você gostaria de conhecer. Do seu livro mesmo. Uma personagem do meu livro? Eu queria mergulhar lá com a Yara Feia. Um rio da Amazônia que te representa. Não é um rio, é um lago. Eu acho que o Jatimana, eu acho que foi que marcou minha vida, o Lago do Jatimana. Olha. Um tema que você sempre acaba voltando. Solidão. Papel ou tela? Para ler, é papel. Certo. Escrever é tela. Escrever de madrugada ou de manhã cedo? A hora que vier a inspiração. Um desafio de ser escritora no norte. Vender seus livros. Uma alegria de ser escritora amazonense. Alegria é ter o reconhecimento das pessoas. Um livro que você indicaria para quem está te conhecendo agora? Dos meus? Sim. Acho que Yara Feia tem tudo a ver contigo, né? A Yara É o Feia. começo, né? A Yara Feia também tem uns poemas do Coisa da Diversidade que falam muito. Do Cores e acho. Flores e Floresta, né? Coisa da Floresta, é. Cores e Floresta. Se não fosse escritora, seria o quê? Eu amo ser pedagoga. E não estou executando muito bem, né? Mas eu sempre gostei da administrativa. Eu gosto de estar na liderança, eu gosto de coordenar, gosto de... Né, Raquel? A literatura amazônica é em uma palavra. Floresta. Em uma palavra. Tem a floresta. Acho que tudo tem a ver para você. Inspiração. Em uma palavra, é inspiração de tudo. Inspira ares, inspira foco, produção, tudo. Bom, para assinar a gente do Pode Vem com nós, direto aqui do Portal Furacão de Notícias. Agradecemos a sua experiência, o seu contágio literário. Não é, Raquel? A alegria de estar aqui conosco, mostrando cada vez mais a diversidade, diversificando cores e raças e etnias e muito mais, além, fazendo a diferença para os maninhos e manias do interior, da nossa capital, Manaus, entendeu? É importantíssimo para nós termos mais mulheres na representatividade de hoje, na literatura, em qualquer lugar, porque a mulher tem direito de estar onde ela quiser. Não é isso, Raquelzinha? É sim, Francina, que você continue dando oportunidade para outras mulheres trilharem além do que você já trilhou, para que a gente possa conseguir ter conforto além do que você já teve também, que isso é muito importante. Esse caminho que você está dando para todo mundo, que
não sabe o que é visibilidade, não sabe o que é conquista, e que tem guardado dentro de si as suas opiniões, as suas impressões. Eu penso que a palavra que mais lhe define é barco, porque você vai e você volta quando precisa, e vai sempre que for necessário. Eu sempre digo que no fundo do meu poço tem uma mola, né? E às vezes essa questão do casulo também, ele me representa também, porque às vezes eu me fecho até para pensar, e quando eu volto, quando eu saio, já é com uma outra coisa, sabe? Bem iluminada. E uma dos motivos, assim, alguma das inspirações que me fazem seguir são as sementes que a gente planta, né? Que eu planto pelo meio do caminho. Por exemplo, como pedagoga da Escola da Alvina, eu criei um ciclo de amizade com alguns alunos, né, que fizeram parte do coral, do Grêmio Estudantil, e que duas delas estão naquele livro ali, nessa questão de motivar quem está iniciando. E hoje eu tenho o prazer vou acompanhar uma ex-aluna que é cadeirante, que ela, dentro de um projeto de leitura lá da escola, ela estava inserida, ela lia, eu colocava ela para ler. E agora ela está lançando o livro dela contando a história, né, trazendo visibilidade para os PCDs. Então, daqui a pouco eu vou estar lá com ela. Assim, é emocionante ver assim, que a gente fez um trabalho e eles estão se destacando, né, como o Uriel com a Ana Carolina, que estão no livro Musicalidade, e o Nicolas cantando. Então, são os meus amigos que estão aí, são alunos que me tornaram amigo, que agora a gente pode continuar nesses mesmos espaços agora da literatura. Pois é, isso que é legal, que você está incluindo, né? Você está ensinando como incluir nas artes. E, às vezes, não sai no ideal que a gente está pensando. Eu tenho muito essa preocupação. Mas, né, não se preocupa com estética, porque essa é a realidade da Amazônia. É a dificuldade da Amazônia que vai brilhando, que vai ensinando para o mundo como nos incluir também. Tá? E obrigada por estar aqui compartilhando tudo isso, ensinando para a gente que o meio não é difícil, que muita gente pensa que é difícil colocar as palavras em ação, e você deixa isso bem claro, não é necessário se inspirar. Tá? Obrigada. É isso aí. Obrigada, meninas, por me dar essa manhã tão animada, tão aconchegante, rever a Raquel e você, que eu não conhecia, quando a gente dá uma entrevista, sempre é preocupante saber que a gente não conhece as pessoas, mas que prazer e saber do trabalho que vocês fazem, e agora eu poder colaborar também com a literatura, com a diversidade, né? Eu, como mulher, às vezes eu até penso assim, em qual setor, em qual segmento eu vou me encaixar, mas assim posso estar. Estamos juntos sempre. Mulher aqui. E já faço também um convite para que a gente possa ter a parte 2, porque é muito conteúdo, né? É muita coisa. E a Amazonense Raiz, ainda escritora, mesmo, nossa senhora, é bombril, é 1001 utilidades. Então vamos fazendo a diferença. Indicação de chamada para isso aqui, ó, chama a Iná Isabel, que isso aqui foi um projeto que eu participei também, né? Sobre a primeira a literatura e a sexualidade feminina. Ela fez o primeiro encontro de mulheres escritoras. Que maravilha. Então é uma coisa bem legal para se fazer também. É isso aí. Deixa uma mensagem a todos os maninhos e maninhas, né? Direto para essa câmera aqui. Por gentileza, fique à vontade. Maninhos e maninhas, não deixem a inspiração acabar. Acreditem em você, mesmo que aquela tristeza venha a calhar em seu coração, mas persista, respira novamente e procure pessoas que possam agregar. Eu acho o principal é isso, você procurar pessoas que possam te acrescentar, que possam te ajudar a seguir essa caminhada, qualquer que você escolha, tá bom? E se precisar de mim, eu estou aqui. É isso aí. Raquelzinha? Obrigada, meu amor, por tudo. Adorei essa conversa, esse encontro. Vocês são maravilhosas, viu? E eu espero que surja daqui uma parceria bem grande, que você venda todos esses livros, porque o mundo precisa conhecer mais de tudo. Eu conheço grande parte daí, mas eu quero conhecer o resto e a gente vai divulgar para todo mundo. É isso aí. Maninhos e maninhas do nosso coração, vamos ficando por hoje com mais um episódio direto do portal Furacão de Notícia, onde a tua voz é a nossa voz. Então vem com nós fazer a diferença aqui. Presta bem atenção, maninho. Valorize bastante a cultura amazonense e pessoas que são do Amazonas, assim como a nossa querida escritora Facinara Lira. Então, procure saber e faça a diferença.
Tamo junto. Fui.